Olá, amigos da Vale TV, amigos que nos acompanham pela NET Canal 14, aqueles que nos acompanham pelo nosso Vale TV Play ou então por nossos aplicativos, bem-vindos. Estamos começando mais um Desígnio, ação, reação e superação. Você tem acompanhado bons exemplos aqui de projetos que começaram pequenos, que foram crescendo, se superando à medida que eles aconteciam, e esse é de novo o nosso tema hoje. Eu tenho comigo convidados especiais que vão nos ajudar a entender melhor o que significa o projeto Escrita Criativa. Na terça-feira, dia 23, houve o lançamento de um livro no Espaço Cultural Albano Hartz. Então este livro, a maneira como ele nasceu e a sua proposta faz parte também da conversa do Desígnio de hoje. Sejam então todos bem-vindos. E de imediato vamos para os nossos entrevistados que estão concentrados aqui nas cadeirinhas pertinho de mim. E ali, no outro lado, os meus auxiliares, os nossos repórteres mirim, que tem gente nova hoje também. Obrigado a vocês da Escola Municipal Marta Wartenberg, que sempre fazem uma contribuição muito boa. E eu vou explicar por quê. Eu pergunto como adulto, eu pergunto como repórter, eu pergunto como jornalista. Vocês perguntam como jovens, mesmo repórteres mirins, isso é muito bacana, né? Então eu queria apresentar dos nossos convidados a professora Shirley, que também coordena o Centro Shirley Fleck. Daqui a pouco o pessoal vai perguntar algumas coisas a ela, está aqui de vermelho. A tua saudação para os nossos telespectadores, por favor. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Gostaria de realmente ter a oportunidade de falar sobre o que foi o Centro Shirley Fleck, ou melhor dito, o que é, e o que tem dentro dele uma das técnicas que é a escrita criativa. Muito bem, e temos conosco, vou te deixar para o terceiro momento, a professora Renate, que faz parte de uma associação cultural, de fato, academia, que reúne poetas, escritores, não só em Novo Hamburgo, mas nos municípios. Conta um pouquinho quando tu te apresentas, então, por favor, Renate. Bem, eu sou a Renate, sou a presidente da Academia Literária do Vale do Rio dos Sinos, que é uma entidade que já está sediada aqui em Novo Hamburgo, 30 anos no seu trabalho. Muito bacana. Então, a Alvales, e quem está conosco representando a entidade é Renate Gigel. E agora, então, dos nossos entrevistados, a Maria Eduarda, para dizermos o nome completo, mas ela mesma prefere o seu codinome, no qual ela assina também, que é a Duda. Obrigado por tua presença conosco, também a tua saudação aos nossos telespectadores, por favor. Boa tarde, é um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. E os nossos repórteres que vão começar perguntando, eu vou pedir que cada um diga o seu nome, pode dizer a idade, todos já sabemos que vocês são da Marta Wartenberg, mas pode também repetir isso aí, e principalmente o que é que vocês, como jovens, gostariam de saber da Duda, como escritora, como poeta, mas também da professora Shirley, da Renate, dentro do nosso programa de hoje. Quem vai começar? Meu nome é Juliane, eu tenho 13 anos e eu sou aluna e repórter mirim da Escola Marta Wartenberg. Eu queria perguntar para a professora Shirley como surgiu o projeto Escrita Criativa. Pois não, com prazer. Eu teria que fazer uma pequena retrospectiva no tempo, porque não dá para explicar surgiu hoje ou ontem, não foi assim, né? Não é mágico. Eu me aposentei e de repente eu me vi sem fazer nada, eu fiquei desesperada, eu preciso criar alguma coisa. E eu fiz uma pesquisa e eu trabalhei no início 1 ano com a Juraci Saraiva, que eu acho que ela é do conhecimento de todos, porque é uma professora emérita que trabalha hoje na Fevale, e nós duas iniciamos este projeto que não tinha o nome ainda, era simplesmente dar aula particular, ou melhor, reforço escolar. Nós trabalhamos 1 ano, mas não deu certo, porque não havia a internet que tem hoje, não havia os meios de comunicação que tem hoje, então a gente não tinha como divulgar, era o tete a tete, era quase que uma luta corpo a corpo, né? Porque a gente não sabia como divulgar. Nunca fiz tanto tricô na minha vida, né? Porque eu não tinha o que fazer.
Passados um ano, a Juraci disse para mim, não quero mais, vou fazer doutorado e vou seguir outro caminho. E eu fiquei sozinha. Aí eu não tinha onde trabalhar. Aí 2 anos se passaram e eu na luta da procura por um lugar, até que eu achei a casa de um tio do meu marido e ali eu fundei uma escolinha que na época tinha o nome de CAPT, Centro de Assessoramento Preventivo e Terapêutico. Depois a minha filha veio morar comigo e não sei por que cargas d'água ela resolveu mudar o nome para Centro Shirley Fleck. Então eu não pude dizer que não, então ficou o Centro Shirley Fleck. E no início a nossa atividade era só aula particular, era reforço escolar. Mas à medida que o tempo foi passando, eu vi que nós precisávamos inovar. E aí nós criamos cursos de redação, nós criamos cursos para idosas, principalmente pessoas que às vezes tinham parado no tempo e no espaço e que queriam aprender alguma coisa a mais. E aí nós fomos criando o curso do Liberato, que até hoje é um sucesso absoluto. E finalmente no ano de 2014, a Edilane, que trabalhava comigo na Escola Santa Catarina, onde eu também trabalhei 38 anos, ela disse, Shirley, eu tenho um projeto aqui que eu gostaria de ver se tu tens interesse. Eu nem entendi muito bem, na realidade, o que era a escrita criativa. Eu disse, olha, se parte de ti, está fechado, vamos fazer. E aí nós nos reunimos, sentamos e começamos a trabalhar. Aí já se tornou mais fácil, porque já tinha a internet a nosso favor, a publicidade. O primeiro ano foi uma coisa assim fantástica, tanto que até a Renate participou, além da Duda, obviamente, e já se lançou naquela época o primeiro livro, que é este aqui, eu não sei se eu posso mostrar. Pode. Esse livro aqui foi o primeiro que nós lançamos, graças ao trabalho maravilhoso da Edilane. E assim a coisa foi indo. E a Duda sempre é a estrelinha, eu chamo ela de a cerejinha do bolo. Né, porque ela é a nossa cerejinha do bolo. E agora, para a felicidade nossa, o projeto não só aumentou, como ele atingiu um nível bem maior. E hoje, para a felicidade nossa, nós temos já o lançamento do 2º livro, onde a nossa cerejinha do bolo é a Estrela. E ela depois vai falar sobre ele. Tá? Mas o que eu quero só dizer para concluir a minha parte é o seguinte, então, esse curso Escrita Criativa, ele abriu uma oportunidade que a escola tradicional, às vezes, por questões logísticas, não tem como apresentar para o aluno, porque eles têm um currículo a cumprir. Né? De serviço, e com isso, o que aconteceu? A Edilane foi fazendo um trabalho onde ela desenvolveu a escrita, a prosa, a poesia, as crônicas, e também eles puderam se expressar através da música, do desenho, enfim, da maior gama possível dentro da arte. E foi isso que fez o diferencial. E hoje, ontem, aliás, no dia 23, quando se fez o lançamento, foi um trabalho, assim, apoteótico. Eu fiquei deslumbrada, maravilhada com a aceitação que este curso já tem. E agora eu não quero falar demais, vou falar para deixar a Duda falar, ou a Renate, quem quiser. Não sei se alguém tem a curiosidade de acrescentar alguma coisa ainda, o que a professora Shirley colocou. Carol, por favor, o microfone é seu. Eu queria fazer uma pergunta para a Renate, é isso? Isso, pode ser. Então vamos lá. Quando o projeto começou, a proposta inicial foi qual? Olha, é que tem uma história também nisso, né? Dentro da academia, a gente tem um grupo de pessoas de qual a Edilane já havia feito parte. E quando ela continuou na formação dela, ela disse, eu vou ter que me retirar por um tempo, porque eu não consigo abraçar tudo. Ela disse, não, a gente aceita sempre e não quer perder nada do que aquela já coisa tem. De posse. E quem sabe, ela disse, não, eu estou fazendo aquele trabalho, vai lá e conhece. Então aquilo se tornou, de uma certa forma, como que se fosse uma antena. Né? O nosso núcleo ele tem antenas, além desse, assim, que é um bem consistente, a gente tem várias outras tentativas em outros pontos. Né? Então essa proposta hoje, depois que a gente já tem esse 2º livro, que a gente já conhece, e conheço a turma, né? Não conheço só a Duda, né? Que a gente sabe que ela diz, claro, ela é a autora de todos os textos, junto com os outros, mas a gente conhece o grupo, sabe que já se fez várias outras atividades, já participamos nas feiras dos livros, eles já foram nossos parceiros. A gente instala o varal, né? Aí a gente tem varal poético, tem assim. Então, para a gente, como academia literária, é uma certeza de que vai ter continuidade. Porque, assim, como nós somos uma entidade que já está há 30 anos
tu precisa acompanhar o tempo e a renovação. E às vezes, quando se chega a uma certa idade, a um certo período, e todo o grupo está assim, é preocupante. Então, como a gente evita isso, eu já estou há 15 anos e eu já sou presidente há 14, né? Então, eu sempre trabalho com o meu grupo para que a gente nunca deixe a peteca cair. Então, cada um trabalha para si, né? Que tem os seus, mas nós mantemos também a academia unida em função das nossas coletâneas, antologias, que a gente traz às vezes convidados, e essa proposta. Então agora, já com 2 livros editados, com um grupo bem interessante que é os jovens, e que a gente vê que a gente tem afinidade, né? Apesar das diferenças de tempo, as coisas que se gostam são semelhantes. Então agora a gente já tem uma proposta, nós já podemos, porque eles ainda não têm a maioridade, né, instituída, mas nós já podemos criar dentro do nosso bojo de acadêmicos, nós já podemos ter o nosso núcleo de Alvares Jovem. Então isso assim são... Sim, fica à vontade. Não, são coisas que vai se construindo, né? Que não se pode perder. E isso a gente fica contente de acontecer. E para vocês que estão hoje, com a idade de vocês como adolescentes, estudando, já devem ter ouvido dos seus professores de português, tudo que é importante ler e escrever, as duas coisas andam juntas. Não é só caligrafia, não é só... É porque o pensamento vem, quanto mais eu leio, mais bonito em termos de conteúdo eu escrevo. Então, essa é uma pergunta que na volta do intervalo eu vou fazer para vocês. Vocês acharam que eu vim aqui só para fazer pergunta? Eu também tenho uma pergunta para vocês responderem depois, né? E nós estamos chegando, fechando o primeiro bloco, para logo depois do intervalo, quando nós voltarmos com vocês, nossos telespectadores do Canal 14 e também quem nos acompanha pela Vale TV Play, conversarmos então sobre o projeto lançado na semana passada, um livro dentro da escrita criativa, para conversarmos com um pouco mais de detalhes então com a Duda. Muito obrigado pela sua atenção até aqui, estamos de volta já já. Estamos de volta para o segundo bloco do Desígnio e hoje estamos falando sobre um projeto muito especial que é a escrita criativa. As palavras em si já dizem muito, escrever, mas escrever de forma criativa. E eu queria iniciar este bloco lembrando uma última palavra aqui da Renate, da Alvares, de que certas coisas só acontecem quando elas são criadas em conjunto. E ela citou essa questão do escritor menor de idade, que não pode tocar adiante os seus projetos, que talvez não tenha o devido estímulo e incentivo, estar acompanhado, como no caso da Shirley, da Alvares, é muito, muito, muito importante. Então eu, antes de passar a palavra para vocês, repórteres mirins falarem com a Duda, eu no nosso intervalo dei uma tarefinha para vocês, que vocês dessem uma olhada na capa do livro que foi lançado na terça-feira, dia 23, e agora me dissessem, presta aqui um pouquinho, Chico, e que vocês me dissessem então, desta capa aqui, o que é que foi que chamou mais a atenção de vocês. Então vamos ver, foi a mesma coisa, se vocês combinaram, quem vai responder pelo grupo? Se é a primeira vez que você fala, você diz seu nome, então, por favor. Meu nome é Arthur, tenho 13 anos, sou aluno e repórter da Escola Marta Wertenberg. E o que nós vimos que mais chamou nossa atenção foi ali no mim, que está arriscado e está escrito nós. Ah, ok, então. O oceano que é em mim, o mim está arriscado. Primeiro eu olhei assim, vocês já rabiscaram a capa do livro, mas que turma, mas não. Mas é trocar o eu pelo nós. Eu acho que esse é o grande segredo exatamente de muitas coisas que não vão adiante, é porque elas ficam muito no individualismo. Né? E eu creio que Alvares tem experimentado isso, a Shirley citou já os 5 anos de trabalho, também tem experimentado isso, então agora vocês têm a chance de perguntar para a Duda como é que ela, como vocês, jovem, adolescente, vivenciou tudo isso, o apoio que ela teve. Então vamos lá, quem vai fazer a primeira pergunta então para a Duda?
Só voltando, também nos chamou a atenção na capa do livro os patinhos de borracha e os barquinhos de papel. Ah, lembraram de alguns tempos ou ainda brincam com ele? Que pergunta, né? Mas bom, até então, os por patinhos favor. têm uma história interessante por trás. Ok. Vamos ouvir a história do patinho primeiro, antes da primeira pergunta? Então, Sim, os Duda. patinhos foram ideia de um membro do nosso grupo, o Lenine, que ele saiu antes do livro ser lançado, por isso até o nome dele não tá ali na capa. Mas a gente achou legal fazer essa homenagem para ele, porque ele também fez parte, sabe? Ele também tá lá dentro do oceano que há em nós. Porque essa obra não teria o tamanho que ela teve se não fosse todos nós trabalhando em conjunto. Então, aí, ó, viu? O patinho tem a ver com a equipe que ajudou a formar, né? Mas para vocês provavelmente fez lembrar um banhezinho de banheira com um patinho de borracha do lado, coisinha boa, né? Quem vai então perguntar para a Duda como é que ela se envolveu nesse projeto de escrita criativa? Por favor, Arthur. Nós queríamos perguntar qual foi o teu objetivo ao entrar no projeto. Então, eu sempre amei escrever, desde criança, assim, desde que eu tive meu primeiro contato com o mundo das palavras, eu nunca mais parei de escrever. E a professora Edilane, a curadora do projeto, ela foi a minha primeira professora, então ela sempre me deu esse incentivo de nunca parar e sempre expor minhas ideias em forma de poemas, textos. E aí, quando ela criou esse projeto, ela me convidou assim, Duda, vem fazer parte, tu vai gostar. Aí eu já vim, já me inseri e amei desde o começo. E o meu objetivo com tudo isso é poder explorar mais esse lado poético meu, sabe? E também inspirar outras pessoas a escrever. Inclusive os repórteres mirins da Inclusive Marta Wartenberg, né? Olha aí, ó, quem sabe Não um só bom eles, projeto né? assim, e outras escolas, né? Temos só na área municipal em Novo Hamburgo 52 educandários, municípios, escolas do município, mas nós que transmitimos para Campo Bom, para Estância Velha, para Sapiranga, para São Leopoldo e pela internet para tantos lugares que a gente nem sabe, né? É muito bacana tudo isso que você coloca, né? Quer dizer, você sente que não tem muita graça, mesmo que você coloque e expresse os seus pensamentos num escrito, numa poesia, num texto, se ele não toca também os outros, né? Exatamente. Inclusive não motive outros, eu acho que é muito bacana essa palavra que você usou, né? Quem vai adiante? Tem mais uma pergunta? Ou vamos deixar a Duda falar um pouco como é que foi o envolvimento dela? Duda, por favor, então. Então, o projeto conta com poemas que eu escrevo desde 2015 no meu blog, que é o Poeticamente Falando. E foi a professora Ed, inclusive, que me incentivou a começar com ele para que as minhas poesias saíssem um pouco do grupo, porque antes eu só expunha elas lá e elas ficavam lá, entendeu? Aí ela disse, por que tu não publica na internet? Aí vai ter um alcance maior. E foi o que eu fiz. Aí eu acabei percebendo que as pessoas gostavam bastante e eu fui juntando material e a Sorede sempre me dizendo, vamos publicar um livro, vamos publicar. Mas aí eu nunca achei muita graça em publicar um livro só com as minhas poesias, entendeu? Eu não entendi direito, por que uma pessoa ia querer ler só com um poema lá, entendeu? E aí quando eu conheci a Isis, a Jolise, o Gabriel Nunes, que são artistas gráficos e visuais, que fazem fotografia e desenho para o livro, foi aí que eu assim, vi uma chance, sabe, de ter esse projeto realmente concretizado, sabe? Porque os meus poemas completam as fotografias deles e vice-versa. Eu acho que esse fato da gente trabalhar em conjunto, unir nossas ideias, foi o que fez ele ficar tão bonito quanto ele é hoje. Para vocês que estão nos acompanhando e que não estão na roda aqui conosco, mas é muito interessante que o que foi colocado agora pela Duda aqui. Ela é a poetisa, ela se sentiu inspirada, ela se sentiu motivada, mas é o convívio com os demais que traz conteúdo. Eu vou arriscar, inclusive, Duda, às vezes eu imagino estar lá um pensamento, uma frase, daí você lembra de uma conversa que vocês tiveram e aquele rabisco do mim pelo nós ali, de repente entra na poesia. Eu tenho escrito algumas canções e muitas vezes é isso, né? Quando eu cantarolo para alguém, né? Não estou mais compondo hoje em dia, de repente a veia volta, né? Mas das 30 e tantas músicas que eu compus por aí, muitas vezes era assim. Pegava, chamava alguém, tocava, aí o cara ouvia e dizia assim,
aquela palavrinha ali não está casando, quem sabe põe caiu aquela, bem. né? É bacana isso, né? É. Porque a gente precisa, não, eu escrevi, é o meu jeito de escrever, e chegou. Então é bacana, vocês aprendem os repórteres uns com os outros, né? Estando aqui, eu aprendo com vocês, porque eu talvez não faria as perguntas na direção em que vocês, como adolescentes, fariam. É muito bacana isso e é um dos propósitos também aqui do Desígnio. Agora, eu também tenho uma pergunta de curiosidade para a Duda. Quando você sentiu que o projeto de fato ia sair e vocês uniram poesia com gráficos, com gravuras, quer dizer, vocês juntaram não apenas a vontade e o próprio de cada um, mas vocês juntaram formas diferentes de fazer arte numa arte em si que é o livro. Foi mais ou menos isso que vocês pensaram e planejaram, ou foi acontecendo que no final o livro acabou de fato sendo o produto para dizer, não, lá vai ficar muito bacana aquela ilustração, aquela figura e as minhas poesias. Isso te convenceu? Acho que foi mais ou menos assim, foi meio tudo indo para esse caminho, sabe? Sim. Não podia ter acabado de um jeito melhor. Porque hoje em dia a comunicação ela é muito rica, a gente tem muitas formas, a Duda mesmo citou a questão do blog, né? Mas hoje com a internet vocês mesmos navegam para cima e para baixo, para o mundo afora. Isso às vezes é bom, às vezes é ruim, tem que ter a cabecinha para saber onde a gente quer ir, né? Mas quanta informação que ficaria guardada, inclusive num livro ou numa biblioteca de escola, aí não desmerecendo isso, mas a gente sabe que é um percentual pequeno, inclusive alunos que passam talvez o currículo escolar inteiro e se não forem de fato, vamos usar aqui entre aspas, assim, obrigados por um trabalho, o livro é tal que tem que fazer, eles não vão entrar numa biblioteca. Também não vão numa biblioteca pública para fazer uma pesquisa, né? Tem que ser motivados. Eu acho que essa palavra tua é muito importante, Duda, né? Alguma coisa em especial dentro do livro Oceano que há em Nós, tu acha que é mais motivador ou que tu querias dar assim, um destaque de que de fato eu me intriguei um pouco aqui, porque não foi um calmo rio dentro de nós, né? Não foi um oceano, né? Dá a impressão daquelas ondas revoltas que vêm e que vão. Você entende a vida também assim? Acho que sim, de certa forma. Acho que se fosse um rio calmo seria pequeno demais para explicar a dimensão dos sentimentos e do nosso envolvimento com esse projeto. Por isso que é o oceano, uma coisa grande que está sempre em movimento e que abriga tanta coisa dentro de si. Sim, por favor, Ana, até conversa aberta aqui. Depois que ler, tu vai entender talvez até. Pois é. Porque ela, na juventude dela, vai te surpreender com o oceano. Eu achei também, deixa eu tomar liberdade aqui, eu falei com vocês quando mandei, antes do nosso programa ser gravado também, alguma coisa sobre o livro e a própria capa. É importante esse lado de que a família apoiou, está junto. A contracapa tem uma palavra muito bonita dizendo a gente teve que se segurar às vezes pela vontade, pela gana, pelo desejo muito forte de te dedicar à leitura e à escrita, né? Mas de depois ver que valeria a pena porque o teu coração está junto ali. Não era só uma doideira que deu lá, a guria não sabe mais o fim do livro, não sei o que mais, né? Mas o coração está junto, isso é que é bacana. E a família acabou apoiando, né? É isso, são os conflitos de gerações e também, de coisas colocadas, né? Mas vale a pena, eu acho. Sim. Assim também, que nem a colocação, às vezes, de dizer, nem todos, mas nós ainda temos jovens que não precisam ser obrigados. Eles precisam ter oportunidade de poder acessar. Sim, porque tem muita gente que talvez gostaria e não pode, não consegue. Claro que as escolas oferecem, as escolas têm. Nós temos também outros jovens já que estão fora da escola e que dificilmente conseguem, né? Então, esse também a gente às vezes tem que se preocupar e oferecer algumas oportunidades, criar algumas antenas. Cria-se redutos, né? Não é assim uma massa, mas sempre se consegue ainda. E aí também vem já de novo essa proposta assim de que se temos gente assim que gosta, que adora, então também esse é um amor por uma causa, né? Alguma coisa maior, é um sentimento maior. Que então isso vai continuar. E aí quanto mais a gente conseguir divulgar, quanto mais a gente conseguir que isso se torne abrangente,
acho que mais pessoas vão se tornar realizadas, mais felizes talvez, né? Porque eu acho que para a Duda é um momento de se sentir feliz. E a gente se sente feliz junto. Então, acho que todas essas coisas, essas conquistas, essas vitórias, a gente pode também ter na literatura, né? Porque se a gente faz um pequeno mapinha assim rapidinho por tudo que eu escutei aqui da sua vida, é uma criança normal, você brincou como todo mundo brincou, com patinha de borracha ou qualquer outro que foi, né? Mas à medida que a vida ia te trazendo novas oportunidades, as antenas estavam muito ligadas à escrita e à leitura. Então é muito importante para você que acompanha o Desígnio, porque exatamente esse é um dos nossos propósitos também, aprender fazendo. E por isso eu quero agradecer de novo a vocês, os alunos da Marta Wartenberg, repórter Mirins, mas devolver para o encerramento também a palavra para a Duda, que é autora deste livro, mesmo que num projeto comunitário. Muito obrigado a tua presença aqui e a tua palavra final. Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje. Inclusive, eu gostaria de presentear a Vale TV com um exemplar do livro. Muito bem, recebendo um presentinho, vamos então, depois você vai colocar aqui na contracapa, né? Sim. Uma palavra Vale TV, que abre o seu espaço hoje para te ter aqui conosco. Então, muito obrigado, Shirley, obrigado, Renata, obrigado a Duda, obrigado a vocês três da Marta Wartenberg, nossos repórteres mirins, e obrigado a você, que é nosso telespectador pelo canal 14 e também pela Vale TV Play, que hoje nos acompanhou num pequeno histórico muito rápido sobre esta obra que surge da escrita criativa e que foi um prazer para nós poder trazer também para vocês, com o convite que estejam de novo conosco no próximo Desígnio, Ação, Reação e Superação.